Vamos lá continuar? Então nessa questão 6, está pertinho, acho que agora eu termino, né? Faltam mais 4 ou 3 questões. Calcular o valor da T0 pelo método de Hargreaves-Samani para a localidade de Macaíba, aí tem a latitude 20 graus. Foi dado o RA, se é dado o RA não precisa você consultar aquela tabela, né? Pessoal, eu coloquei, eu acho que eu cometi um erro aqui, ó. A latitude de Macaíba não é 20 graus. Então vamos considerar aqui que é uma localidade qualquer. Localidade de, sei lá, João Pereira. Porque a latitude de Macaíba não é 20 graus sul, é 5 graus e 50 e poucos minutos. Então, essa latitude aqui está errada, tá? Era para ter substituído aqui essa latitude. Então, peço perdão aí a vocês, tudo bem? Mas isso não vai ter problema nessa resolução, por quê? Porque foi dado a radiação extraterrestre, né? Que é de 14,2 milímetros por dia. Ou seja, lá no topo da atmosfera chega energia solar suficiente para evapotranspirar, né? 14,2 milímetros de água. Né? Aí aqui no solo, na superfície, essa força, digamos assim, de calor, né, de energia, ela é diminuída e evapotranspira menos. Ainda bem, tá? Ainda bem, senão a gente gastaria muito mais água na irrigação. Para o mês de março, né? Então, está dado o mês, está dado a localidade, mas foi dado o RA, a gente não tem que consultar tabela nenhuma, tá bom? Sendo os valores da temperatura máxima 35,4 graus centígrados e temperatura mínima 21,2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a média aqui, que eu vou precisar, né? A média. Deixa eu mudar aqui a cor. Muito bem. Então temperatura média a gente já sabe, que soma e divide por 2. Então vamos lá calcular aqui a TMD, né? Letra A. Não, não é aqui não. Cadê? Opa. Ah tá, é aqui. Então vamos lá. A TMD, né, que a gente está chamando de temperatura média, né, TMD, ela vai ser 35,4 somado com 21,2. Esse resultado aqui todinho você vai dividir por 2, né, e vai ter uma temperatura média, tá? 35,4 mais 21,2. Aí eu divido por 2, vai dar 28,3, tá? 28,3 graus, tá? Pessoal, na calculadora não faça assim, ó. Você soma, deixa eu ver aqui se dá certo. Tem gente que faz assim, ó, 35,4 mais 21,2 e já bota assim, dividido por 2, tá? Já direto, sem apertar igual agora. Vai dividir por 2 e dá igual. Não dá certo, porque se você fizer isso aqui, vai dar 46 graus. 46 graus não é a temperatura média. A temperatura média ela tem sempre que estar entre a máxima e a mínima, pessoal. 46 está acima da máxima. Então não é temperatura média. Então depois que você somar isso aqui e colocar, se somar isso aqui, você tem que dar igual, aí tem que dividir por 2. Tá? Se você colocar direto na calculadora, 35,4 mais 21,2 divide 2, aí dá igual, vai dar errado. Tá bom? Fica esperto nisso aí. Vamos calcular a ET0, que é a evapotranspiração de referência, né? Então, a ET0 vai ser, qual é a formulazinha? 0,0023, que é da fórmula, né? Vezes o RA, não precisa consultar, eu já pego, ó, aqui, trago para cá, 14,2, multiplico, aí eu vou abrir parênteses aqui, né, na calculadora, você vai colocar do jeito que está aqui na calculadora, tudo na calculadora científica, vai abrir parênteses aqui e vai botar temperatura máxima 35,4, é menos ou é mais, pessoal? Aí eu estou com um pouco de dúvida. Espera aí que eu vou consultar aqui, porque eu estou na dúvida se é menos ou é mais. Eu vou dar uma pausada bem rápido, vocês não vão nem perceber, tá? Muito bem. Vocês nem perceberam aí, mas eu fui consultar. É menos, tá bom? Então vamos lá. 35,4, que às vezes a gente esquece, né? O professor esquece também das coisas, né? Deixa eu voltar aqui para a cor branca. Ok. Então vamos lá. Menos, né, a temperatura mínima, que é de 21,2, fecha parênteses e você vai digitar lá na calculadora elevado a 0,5. Elevado, geralmente, deixa eu botar a teclazinha aqui, é esse y elevado a x, né? Ou, no caso na minha, né, é x elevado a um quadradinho. Então, veja aí qual é que vocês vão apertar, tá bom? Elevado a 0,5, tá? Vezes, né? Vezes
a temperatura média, que é de 28,3, somado, aqui é somado, com 17,8. Pronto, eu vou jogar tudo isso na calculadora e já vou dar o resultado aqui direto, tá certo? Então vamos ver o que a gente faz. 0,0023 vezes 14,2 vezes a parênteses, 35,4 menos 21,2, fecha, elevado a 0,5, fecha de novo. Porque na minha calculadora, quando eu boto elevado, aí aparece um parênteses aqui. Aí eu tenho que botar 0,5 e fechar de novo, tá certo? Pode ser que na sua isso não apareça. Aí não precisa fechar. Aí vezes, né? Aí eu vou abrir parênteses, 28,3 mais 17,8 e fecho parênteses. O resultado é 5,6, pronto. Aí vai a transpiração de referência, 5,6 milímetros, né, por dia. Evapotranspiração de referência, tá bom? Então, 5,6 milímetros por dia. Tá resolvido, tá? Facinho, né? Dá uma pausa no vídeo e escreve isso aí, tá certo? Vamos para a próxima, tá terminando. A questão 7 aqui, ó. A velocidade de drenagem depende da condutividade hidráulica do solo, né? Essa condutividade hidráulica, pessoal, é a capacidade que o solo tem de absorver água. Ela é medida em milímetros por hora também, que é a mesma unidade da intensidade de aplicação, tá certo? Em geral, é rápida para solos arenosos, ou seja, solos arenosos, a água infiltra rapidamente, e lenta para solos argilosos, ela vai infiltrar mais lentamente, tá bom? Solos argilosos. Sabendo que a intensidade de aplicação, nós já sabemos o que é a intensidade de aplicação, né, pessoal? É a quantidade de água que o meu sistema está jogando por hora, em milímetros por hora, tá bom? Então eu estou dizendo que a intensidade de aplicação, que eu já conceituei, fiz um cálculozinho lá para vocês, não foi? Lá na questão 1, é de 10 milímetros por hora, tá? Então deixa eu ver, aí a condutividade hidráulica é de 12, isso aqui é medido também a nível de campo, tá, pessoal? Isso não é estimado, é medido a nível de campo, eu não tenho como medir isso para vocês, eu não tenho o infiltrômetro de anel, né? É um aparelho tão simples, né? Eu não tenho esse infiltrômetro e os cálculos não é difícil para fazer essa medição de campo não, tá? Isso é importante quando você vai fazer essa medição aqui, é importante quando você vai fazer um projetinho de irrigação. No projeto de irrigação tem um momento lá, pessoal, quando você vai fazer seus cálculos, que você precisa calcular a intensidade de aplicação de água, né? Do seu aspersor, que depende do modelo do aspersor, da vazão do aspersor, do espaçamento que você vai usar. E você precisa saber essa velocidade de infiltração básica, né? Ou condutividade hidráulica do solo, porque essa condutividade hidráulica do solo, ela tem sempre que ser maior do que a intensidade de aplicação, tá certo? Tem que ser maior quando você está elaborando o projeto, né? Então, aqui no problema, eu estou dizendo que a intensidade de aplicação é 10, mas o meu solo consegue absorver 12, né, milímetros por hora. Vamos lá, perguntas. Quanto tempo o sistema deverá permanecer ligado para aplicar uma lâmina de 35 milímetros? Considera uma eficiência de ligação de 75%. Então vamos lá, 75% eficiência de ligação vai envolver lâmina bruta aí, tá bom? Tem que calcular a lâmina bruta. Sempre que eu der eficiência de ligação, tem que calcular a lâmina bruta. Opa, não vou apagar isso aí não. Letra A aqui. Eu quero saber qual é o tempo de irrigação, né? O TI, eu não sei. Vou dar um resultado em horas aqui. Depois eu posso converter para horas e minutos. A lâmina que eu vou aplicar, que é a lâmina que eu estou querendo, é 35 milímetros, tá? Deixa eu ver se ele volta ao normal. Ele deu aquela travada. Pronto. Acho que ainda não. Ainda não. Voltou. Ó, 35 milímetros é a minha lâmina líquida, tá certo? É a lâmina líquida, 35 milímetros, tá certo? Isso aqui é lâmina. Vou até anotar aqui, ó. Eu queria que vocês anotassem também para vocês entenderem bem, né? Que é a lâmina líquida. A lâmina líquida, pessoal, é o que você quer aplicar. A lâmina bruta é o que você vai, né, realmente aplicar. E a lâmina bruta depende da eficiência de irrigação, que é de 75%. Vamos botar aqui eficiência de irrigação, né? O camarada mediu lá, deu 75%. Aí eu quero saber o tempo. Que tempo de irrigação? Olha, antes de você calcular o tempo, vou já dar a formulazinha para você, né? Antes de você calcular o tempo, calcula a lâmina bruta, pessoal. Se você quer aplicar 35 milímetros, você quer que 35 milímetros da água chegue, né, para a sua plantinha, para suas plantas, né, para o seu cultivo. Só que a eficiência é 75%. Se você deixar o sistema ligado para aplicar só 35, vai ter região que vai receber 35, vai ter região que vai receber menos e região que vai receber mais. Tá bom?
Mas você quer manter esse, não, eu quero pelo menos 35 shake. Pode ser que chegue mais, mas eu quero pelo menos 35 shake. Então aí você precisa calcular a lâmina bruta. Então vamos primeiro calcular a lâmina bruta aqui, pessoal. Ó. Você vai pegar esse 35 milímetros aí e vai dividir pela eficiência de irrigação em decimal, tá? Sempre o cálculo da lâmina bruta é em decimal. Então vamos dividir 35 por 0,75. Isso vai me dar 46,6. Pronto. 46,6. Pessoal, a lâmina bruta é sempre maior, né, do que a lâmina líquida. Sim, porque a eficiência de irrigação ela vai ser sempre abaixo de 100%. Não vai chegar, né, a 100%. Então ela vai dar sempre um valor maior. Você quer que chegue 35, mas você vai ter que ligar seu sistema de irrigação para ele aplicar 46. Né? Não é que vai chegar sempre 46, não. Pelo menos 35 chega. Né? Pelo menos 35 vai chegar. Mas 46, 40, 45 vai chegar menos em alguma região ali do sistema de irrigação. Né? Mas pelo menos 35 chega. Né? Ok? Então está feito o cálculo aqui de lâmina bruta. É com essa lâmina bruta que você vai calcular o tempo. Como é que eu vou calcular esse tempo? Pessoal, tempo de irrigação, anote aí, ó. É uma lâmina qualquer, em milímetro, pode ser a lâmina líquida ou bruta, dividido pelo IA. Tá certo? Anota essa formulazinha e não esquece. Tá? O IA é medido em milímetro por hora. A lâmina é em milímetro. Então vamos lá calcular o tempo de irrigação agora. Vamos ver quanto é que vai dar. Qual é a lâmina que eu vou aplicar? Você quer que chegue 35, mas você vai deixar o sistema ligado para aplicar 46. Então você não vai fazer o cálculo com 35. Quando eu dou a eficiência de irrigação, né, você faz o cálculo com a lâmina bruta. Se eu não tivesse dado a eficiência de irrigação aqui, você iria fazer com 35, tá bom? Então vamos lá, vamos usar aqui 46,6 milímetros, que é a lâmina que eu vou aplicar, né? Realmente eu vou aplicar, dividido pelo IA, que é quanto? É 10 milímetros por hora. Tá aqui, ó. O IA é 10 milímetros por hora. É isso? Certo. 10 milímetros por hora. Tá bom? Então, o tempo de irrigação vai ser igual a quanto? 46,6 dividido por 10 a 4,6, com uma casa decimal só, né? 4,6 horas. Tá? Se você pegar... converter em horas e minutos, nós já sabemos fazer isso. Lembra da primeira semana? Eu me confundi aqui com topografia, que eu sempre faço uma revisão de matemática. Isso aqui vai me dar 4 horas, né? Tira esse 4 aqui, vai ficar o quê? 0,6, né? Você pega 0,6 vezes 60, aí vai dar um minuto. 0,6 vezes 60, 36 minutos. Então pronto, deixa 4 horas, 36 minutos ligado e ele vai jogar essa lâmina bruta que você quer de 4,6 milímetros, 46,6 milímetros, tá bom? Tá resolvido aqui a resposta do tempo de irrigação, tá? Na letra B eu pergunto se haverá acúmulo de água gravitacional. Será que vai haver água empoçada? Justifica, ó, se eu estou aplicando 10 milímetros por hora e meu solo consegue absorver 12 milímetros por hora, não vai, né? Então, qual seria a resposta da letra B aqui, ó? A resposta vai ser não, né? Não vai haver água empoçada. Por quê? Qual é a justificativa? Aí você bota assim, ó, a IA ela é menor do que a velocidade de infiltração básica, que eu estou chamando aqui de VIB, tá bom? Mas escreva aqui, como na resposta, velocidade de infiltração, ou só velocidade de infiltração, tá bom? Porque ó, o IA é 10, o sistema está jogando 10, mas meu solo consegue absorver 12, então não vai haver empoçamento de água, provavelmente não vai haver, tá certo? Terminamos? Deixa eu ver se eu tenho letra A. Questão 8, vamos lá. Então, ó, nesse momento, dá uma pausa aí no vídeo, anota tudo e eu vou para a 8ª questão, tá? O aspersor é o principal componente de um sistema de irrigação, sabendo que os mesmos possuem geralmente 2 bocais e que num teste de vazão apresentou os seguintes resultados, médios, né? Então, no bocal 1 eu tenho 1.835 litros por hora de vazão, né? A unidade litros por hora de vazão. E no bocal 2, 1.250, tá? Os mesmos estão funcionando no espaçamento de 12 metros entre linhas e 12 metros entre as pessoas. Calcule a vazão média do aspersor. Pessoal, quando vai se fazer um cálculo de vazão de um aspersor, se ele tiver 2 bocal, você calcula a vazão de um bocal, depois calcula a vazão do outro. O resultado soma para dar a vazão do aspersor, tá bom? Então aqui na letra A, eu vou chamar aqui de Q pequeno, tá? Só que eu vou botar aqui em parênteses do aspersor, tá bom? Do aspersor. Então, eu vou ter que somar essa vazão do bocal 1 com a vazão do bocal 2.
Tá? A vazão do aspersor, porque o aspersor ele tem esse formato aqui. Deixa eu ver, só um desenhozinho peba aqui, ó. Né? A água sobe, ela vem pela tubulação que está no chão, né? Sobe pelo tubo de subida e ela vai ser distribuída em um bocal de um lado e um bocal para o outro, né? Com a diferença de 180 graus. Então a água que está saindo no bocal 1 é 1835 e a que está saindo no bocal 2, 1250. Então qual é a vazão que está saindo aqui no aspersor? Você vai ter que somar, tá bom? 1835 litros por hora mais 1250 litros por hora, tá bom? Então, aí vai dar quanto? Vamos somar. Aí você vai ter a vazão duas pessoas, 1835 com 1250. Não divida, se você dividir você erra. Isso aqui vai me dar 3085 litros por hora. 3085 litros por hora é a vazão média dessas pessoas. É umas pessoas de média vazão, tá bom? 3085 litros por hora, tá certo? Não divida aqui, ó. Se dividir, você vai ter a vazão média por bocal, e a vazão média por bocal não interessa na irrigação, a vazão média por bocal. O que interessa é a vazão do aspersor, tá certo? Deixa eu ver, dá uma pausa, copia, deixa eu ver o que é que eu tenho na letra B. A intensidade de aplicação, vamos calcular. 3085, né? A resposta da vazão. Então vamos aqui para a letra B, eu quero a intensidade de aplicação, que eu já defini o que era isso na primeira questão. É a razão entre volume e espaçamento. Qual é o volume que meu aspersor está jogando? Não é o volume médio por bocal, é duas pessoas todas. 3085 litros por hora. Dividido pelo espaçamento. Qual é o espaçamento? Deixa eu ver lá agora. É 12 entre linhas por 12 metros entre os aspersores. Eu já defini numa questão aí o que era esses 12 metros entre linhas, né? E esses 12 metros entre aspersores. Fiz um desenhozinho meio feinho, mas deu para você entender bem o que é que eu estava querendo dizer. Então aqui embaixo você vai colocar 12 por 12. Tá bom? 12 por 12. Então vamos fazer o cálculo. IA igual, ó. Na calculadora científica, você vai digitar 3085, sem o ponto, lógico, esse ponto aqui não é vírgula. Aí divide, você pode abrir parênteses, aí coloca 12 vezes 12 e fecha parênteses. Aí o resultado já sai direto. 21,4 milímetros por hora. É a intensidade de aplicação, né, do meu sistema de irrigação, tá bom? Só a nível de informação, essa vazão aqui você não mede só em umas pessoas, você mede em vários aspersores e faz uma média. Claro que nesse exemplo eu coloquei uma vazão só de umas pessoas, né? Mas quando você vai fazer, faz de 5, de 6, de 7, de 10, o que você quiser, tá bom? Está calculada a intensidade de aplicação. E na letra C, se você quiser aplicar uma lâmina de 10 milímetros, né? A lâmina é 10 milímetros, é a minha lâmina líquida. Vou botar aqui lâmina líquida de 10 milímetros de água, né? Quanto tempo o sistema permanecerá ligado? Observação, considere uma I de 80. Pronto, foi dada a minha I. O que é que eu concluo? Que eu tenho que calcular a minha lâmina bruta, tá? Então vou calcular logo a lâmina bruta aqui primeiro, que eu vou pegar o meu, esse aqui é um B, né? B. Vou pegar aqui o meu 10 milímetros e vou dividir por 0,8. Isso aqui vai me dar 10 por 0,8. Isso vai me dar 12,5. Isso aqui é milímetro. Ou seja, eu quero aplicar 10 milímetros, mas eu vou ligar meu sistema para aplicar 12,5, né? Na esperança de que pelo menos 10 chegue, né? Então, 12,5 milímetros. 12,5 milímetros. Aqui. E como é que eu calculo o meu tempo de irrigação? Mesma fórmula de uma questãozinha anterior que nós fizemos aí. Ó. Tempo de irrigação, né? Vai ser quem? Minha lâmina, que eu quero aplicar, que é 12,5 milímetros, né? E eu vou dividir pelo IA. Quanto é o IA aqui nessa questão? 21,4 milímetros por hora. Facinho. Não tem muita complicação aqui não. Então o meu TI vai ser igual a quem? Vamos dividir. 12,5 por 21,4. Isso vai me dar 0,5 horas. 0,58. 0,58 horas. Ou... como eu não tenho um número aqui, né, no zero, eu pego isso aqui, né, já multiplico por 60, aí eu tenho minutos, porque não vai dar nenhuma hora. Então, se eu pegar 0,58 vezes 60, para converter em minutos, me dá 34. Então, isso aqui vai me dar 34,8 minutos. 34 minutos, pronto. 34,8 minutos, que é o tempo
de aplicação dessa lâmina, né, líquida de 10 mm ou bruta de 12,5 com um sistema de irrigação que aplica 21,4 milímetros por hora. Tá certo? Dá uma pausa, copia, que eu vou passar para a próxima. Estamos terminando. Questão 9 e depois a 10. Deixa eu só ver o tempo aqui como é que tá desse... Eu vou descartar, né? Que eu não vou prezar daquela resposta. Deixa eu só ver aqui o tempo. Me perdoa. Ah, estamos com 20. Vai dar para resolver as duas? Estamos com 20. Tranquilo. Tranquilo. Vamos resolver as duas para a gente encerrar essa parte de exercício e eu preparar a atividade de vocês. Vamos para 9, né? Porque essa daqui que não está mais, né? É para ter pausado. Volta o vídeo aí, pausa. Porque eu apaguei, tá? Isso aqui eu já resolvi e vamos para essa daqui, questão 9. O solo da amostra anterior, eu peguei, essa questão é o acompanhamento, uma questão que acompanhava uma outra, né, relacionada a outra, mas eu não sei mais qual é, porque eu acho que eu não coloquei na ordem, mas tudo bem. Um solo qualquer, tá? Após 48 horas de estufas a 105 graus, ele foi colocado em uma proveta. Uma proveta é um instrumento de medição de volume. É algo, deixa eu ver, parecido com isso aqui. O desenho não vai ficar legal, tá? Mas com carinho, com compreensão, você consegue. Vamos lá. Uma proveta é um recipiente cilíndrico, tá? Ele tem uma boca circular e ele é altinho aqui, ó. Ele é usado para medir volume. Ele é assim, tá certo? Então tem proveta de vários volumes, proveta de 50, proveta de 100, proveta de 500 ml, proveta de 1000, né, 1000 ml. Mas o formato da proveta é mais ou menos assim, tá bom? Aí aqui nela tem a graduação de volume, né? Então esse probleminha aqui é para quando você quer medir a densidade, pessoal, a densidade real do solo, ou a densidade de partícula, né? Uma metodologia. A do laboratório eu acho que eles não fazem assim, tá? Mas é uma forma de você saber realmente a densidade de partícula do seu solo. Não é a densidade aparente, embora a densidade aparente é o que a gente mais usa na irrigação, tá? Aqui é densidade real, é densidade de partícula. A densidade considerando o volume, não o volume aparente do solo, o volume de um recipiente, com o solo lá dentro. É o volume das partículas mesmo de solo. Não sei se eu estou complicando a vida de vocês aqui. Então, mas preste atenção. Eu peguei, né, uma quantidade aí de solo. Pessoal, está faltando aqui a massa, né? Está faltando aqui a massa. Por isso que está relacionado a outra questão, mas eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo voltar e me lembrar de que questão é essa. Que envolve densidade, pessoal. Eu vou criar aqui um valor qualquer, porque eu não me lembro mais qual é a questão. Com certeza não é essa, que essa aqui não envolve densidade do solo. Nem essa daqui. Não é a questão 6 também, né? Porque não vai envolver densidade, nem a 5. Essa também não é não é relacionada a essa não. Essa também não é, porque já está dando a densidade. Muito bem, será que é relacionada a essa daqui, pessoal? Bem, de qualquer maneira, pessoal, como ficou meio desencontrada essa questão 9, né? Eu vou desconsiderar ela, tá bom? Eu não vou responder porque está faltando, porque eu só vou ter aqui volume, né? Uma certa quantidade de solo foi colocada aqui, ó. Eu posso até inventar um aqui, não tem problema não. Eu peguei uma certa quantidade de solo e joguei aqui dentro dessa proveta. Só que dentro dessa proveta, ela continha 100 cm3 de água, tá? E aí quando eu coloquei o solo, eu peguei uma certa quantidade de solo, aí o volume foi para 269. Tá bom? Eu já tinha água aqui dentro. Quando eu coloquei o solo, claro, você está colocando o solo, o volume vai subir um pouco. Então foi para 269. Ele está perguntando qual a densidade de partícula. Para mim fazer esse cálculo, eu precisaria da massa de solo seco. Eu vou botar um valor aqui, tá? A massa de solo seco, vamos supor que você colocou... Deixa eu ver aqui... Pronto, 200 gramas de solo. Você pegou 200 gramas de solo seco, peneirado, né? Tem que ser peneiradinho, numa peneira, né? Para ele ficar fininho, né? Ficar bem solto. Eu coloquei primeiro 100 cm3 de água aqui e coloquei 200 gramas de solo. Coloquei devagarzinho e tal, aí o volume aumentou, né? E aí quando eu fiz a leitura, o volume inicial aqui, ó, foi de 100, né? Eu tinha esse volume aqui
de água, tá bom? Eu vou resolver essa questão, porque está faltando só essa massa aqui, mas tudo bem. E aí, o volume final, depois de eu colocar, né, esses 200 gramas de solo, foi para 200, né? 269. Aí eu pergunto, qual é o meu volume de solo aqui? Meu V de solo. É fazer essa diferença, né? O volume final é 269. Quando eu subtraio 100 que eu tenho de água, vai me dar o volume de solo, o volume das partículas, que é de 169 centímetros cúbicos. Isso aqui, pessoal, a gente pode fazer em laboratório. É fácil de fazer em laboratório. Eu mostro aos meus alunos como é que a gente faz isso para o cálculo de densidade de partícula. E você vê que a densidade de partícula difere um pouquinho, né? Se você pegar a mesma amostra de solo, for determinar a densidade aparente, vai dar um valor, e a densidade de partícula vai dar outro, né? Mas nos cálculos de irrigação, de capacidade de armazenamento, CTA, CRA, se utiliza a densidade aparente e não a densidade de partícula, tá bom? Então, o volume de solo deu 169, aí o que é que você vai fazer agora? Vai calcular a densidade. Como é que calcula a densidade de partícula? Vamos chamar de dP, né? Densidade de partícula é a massa, que é 200 gramas, foi dado, eu estou dando agora, né? Dividido por 169 centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos. Aí vai dar, vamos dividir 200 por 169, 200 dá 1,18, 1,18 gramas por centímetro cúbico. Pronto, essa é a densidade de partícula. Não significa dizer que se eu fosse calcular a densidade aparente, considerando um volume, eu posso até utilizar, na prática eu mostro isso, como se utiliza a própria proveta, mas não para medir o volume de partícula, mas para medir, eu vou acrescentar eu poderia acrescentar esse volume de solo, 200 gramas, e colocar aqui dentro, tá? E aí eu ia medir o volume, só que era o volume aparente, por quê? Porque é o volume, se eu colocar 200 gramas de solo aqui, eu vou ter solo, mas vou ter também poros, né? Tá entendendo? Eu não coloquei água, a proveta está vazia, quando eu vou medir densidade aparente. Eu preciso de massa e preciso também do volume aparente. O que é volume aparente? Eu pego esses 200 gramas de solo, jogo aqui dentro na proveta vazia, e aí eu vou medir o volume aparente, o que der, né? Que com certeza não vai dar 169, pode ser que dê um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Né? Aí você tem, quando eu divido 200 gramas por esse volume aparente, que não é 169, você vai ter a densidade aparente do seu solo. Mas isso aqui é a densidade de partícula, ou também chamada de densidade real. Tá bom? Dá uma pausa, copia, vamos para a próxima. A quantidade de chuva é medida em termos de água precipitada por unidade de tempo, né? E intensidade de chuva em termos de volume de água por unidade de área e de tempo. O que é isso, professor? A medida é feita em pluviômetros, que são instrumentos captadores de chuva, a gente já sabe, constituído de um cilindro captador e um reservatório de água, beleza. Sabendo que é um pluviômetro de área de captação, 30 centímetros, né? Área com captação de diâmetro 30 centímetros. Vou anotar aqui, ó, diâmetro 30 centímetros. Coletou um volume de 2.200 centímetros cúbicos, ou seja, 2,2 litros, mas para mim fazer o cálculo de volume de chuva, eu preciso ter em centímetros cúbicos mesmo, ou mililitros, né? O volume foi 2.200 centímetros cúbicos de chuva, de água, né, coletada, em 4 horas. 4 horas é o tempo, né? Esse tempo foi medido porque a pessoa quer calcular a intensidade da chuva, né? O que é essa intensidade da chuva? Uma coisa é você dizer, olha, choveu 20 milímetros. Então, é a quantidade de chuva. Agora, você diz, choveu 20 milímetros por hora, então é a intensidade. Tem a mesma unidade da intensidade de aplicação do sistema de irrigação, da velocidade de infiltração, né, de água do solo, mesma unidade. Então, por exemplo, se chove 20 milímetros, né, em Macaíba em 1 hora e choveu 20 milímetros em Parnamirim em 2 horas, onde é que choveu mais? Onde é que choveu mais? Primeira pergunta. Em nenhuma das cidades. As duas cidades choveu a mesma coisa, 20 milímetros. Agora, onde é que choveu mais forte? Lembra? Forte. Ah, está chovendo forte, está chovendo fraco, né? Você precisa de tempo. Então, se cai 20 milímetros em 1 hora em Macaíba e 20 milímetros em 2 horas em Parnamirim, isso quer dizer que em Parnamirim choveu mais fraca. Choveu a mesma quantidade de água, né, de Macaíba, 20 milímetros, igual, mas em Parnamirim foi mais fraca, porque choveu 20 milímetros em 2 horas, então a intensidade da chuva foi mais fraca. Então aqui nós vamos calcular a intensidade de chuva também, tá bom? Determinar o total de chuva e sua intensidade média.
tá bom? E ele pergunta se essa chuva caiu numa área de 5 hectares, quantos metros cúbicos de água atingiu o solo? Né? Vamos calcular então primeiro a chuva, né? Para mim calcular, eu vou chamar de H, né? Não sei, eu acho que eu estava chamando de P, né? Precipitação, mas vamos chamar de H aqui, altura, né? Vai ser volume, que é 2.200 centímetros cúbicos, né? E eu vou ter que dividir aqui pela área. Essa área, pessoal, cilindro, já que foi dado aqui, ó, 30 centímetros aqui, ó, né? De diâmetro, então essa área de captação, né, do meu pluviômetro vai ser 0,785 vezes 30 ao quadrado. É um pluviômetro de boca grande mesmo, né? 30 centímetros. Isso aqui vezes a altura. Não foi dado a altura, pessoal? Eu acho que não foi dado. Não precisa de área, é só área, né? A altura quando eu vou calcular o volume, né? Mas não precisa, é só área mesmo. Então isso aqui vai me dar 0,785 vezes 30 ao quadrado, pessoal, vai dar 706,5. É porque para calcular o volume de chuva pelo método caseiro, eu só preciso da área, né? Isso aqui é centímetros quadrados, tá certo? Ó, dividido por 706, né? 0,5 centímetros quadrados. Esse resultado tem que ser multiplicado por 10. Pessoal, não esqueça de multiplicar por 10, senão o resultado vai dar em centímetro, né? Mas a chuva é medida em milímetros, então tem que multiplicar por 10. Então, 2.200, sem esse ponto, né, na calculadora, não aperta esse ponto, dividido por 706,5, isso vai me dar 3,1, né? A resposta aqui vai ser centímetro, porque centímetro cúbico dividido por centímetro quadrado vai dar centímetro, né? 3 menos 2 dá 1. Quando eu multiplico por 10, então a minha chuva vai ser de 31 milímetros. Isso aqui é quanto de chuva caiu, 31 milímetros. Ele pergunta também qual é a intensidade, né? Ó, a intensidade média, né? Intensidade aqui, ó. Então, para mim calcular a intensidade, vamos lá, vamos chamar de I, né? Intensidade. Vai ser o meu volume que caiu, né? Ou quantidade que caiu, 31 milímetros, dividido pelo tempo. O tempo ali é 4 horas, tá? Olha o tempo aqui, ó, 4 horas, tá bom? Então, 31 dividido por 4, isso vai me dar 7,7. Então, a intensidade de chuva foi de 7,7 milímetros por hora. Né? Aí você tendo a intensidade de chuva de uma outra localidade, você pode saber se foi mais forte, se foi mais fraca, tá bom? Então, eu não sei dizer nesse momento aqui se essa é uma chuva forte ou uma chuva fraca, uma chuva de 7,7 milímetros por hora. Nesse momento eu estou sem a tabela, eu não estou lembrado da escala, porque tem a chuva fraca, tem a chuva média, tem a chuva forte. Então, existem os intervalos, né, de intensidade de aplicação. Eu não sei se eu coloquei isso na apostila, dá uma olhada lá, tá certo? Mas está calculada aqui a intensidade da chuva. Se a gente quiser saber se é uma chuva forte, vai ter que comparar através de uma tabela com os intervalos. Chuva fraca, forte, média, né? Tá bom? Mas outra coisa que o problema está pedindo, pessoal, é quanto de água caiu em 5 hectares. Olha uma área de 5 hectares. Quanto de água caiu, né? Quantos metros cúbicos? Deixa eu ver. Quantos metros cúbicos caiu em 5 hectares? Ó, essa chuva de 31 milímetros, tá aqui, ó, 31 milímetros, isso significa dizer que caiu 310 metros cúbicos de água em 1 hectare, tá certo? Quando você multiplica por 10, você converte em metros cúbicos de água, né, em 1 hectare. Eu estou querendo saber quanto caiu em 5, né? Então, com a regra de 3, você consegue calcular esse valor aqui, x. 1 vezes x, né? Vamos botar aqui, ó, regra 3. Ó. 1 vezes x é igual a 310, né, vezes 5. 1 vezes x é x, né? 1 vezes x aqui, ó, é x. 310 vezes 5, vamos fazer o cálculo, 310 vezes 5, isso vai me dar 1.550 metros cúbicos de água. Eu vou botar aqui por 5 hectares, tá? Nem precisa de 5 hectares, mas eu vou botar, só para você não se esquecer. Então, pessoal, tá aí, ó, choveu 31 milímetros de água, a intensidade da chuva foi de 7,7 milímetros por hora, e numa área de 5 hectares caiu 1.550 metros cúbicos de água, ou seja, 1.550.000 litros numa área de 5 hectares. Tá bom? Pessoal, acho que a gente chegou ao fim, chegamos. Olha, então o que é que eu tenho que fazer para você? Preparar agora uma atividade avaliativa, né? Postar para vocês no sistema da escola ou no grupo de WhatsApp, e aí vocês respondem e devolvem para mim depois de um determinado tempo que eu vou dar para vocês fazer, tá bom?
ficamos por aqui. Dá uma revisada, anota todas essas informações aí, né? Fica com Deus, a gente se encontra na próxima.